A paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bíblia para a Nossa Vida. Que Deus mais um dia possa estar falando conosco através da sua santa palavra. Amém? Gostaria de pedir antes de começar, se você puder deixar um joinha no vídeo, um like, você comentar alguma coisa, você se inscrever em nosso canal. Se você quiser pode ativar o sininho também, para sempre que o vídeo sair você já ter acesso ao vídeo ser avisado. Lembrando também que nós temos na descrição a página do Facebook e do Instagram. Além das devocionais que postamos aqui, sempre tem uma passagem a mais lá e um texto bem curtinho falando acerca da palavra ali colocada. E se você puder também, quiser ajudar mais ainda, você compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo no seu Facebook, no seu Instagram, nos grupos do WhatsApp, da família, da igreja. Você vai estar ajudando o meu ministério, vai estar ajudando esse trabalho e o mais importante de tudo, vai estar espalhando a palavra de Deus. Amém? Dito isso, estaremos lendo hoje em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. Vai dizer assim: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Bem, irmãos, nós temos aqui uma passagem bem complicada, né, de difícil explicação, e o conteúdo aqui do nosso canal é mais ser uma devocional, né, e não chegar a ser uma exposição extensa, mas eu vou tentar sintetizar algumas coisas que nós podemos aprender com essa passagem. Mas já fique ciente, né, se você tem apreço pela palavra de Deus e quiser aprender mais, de buscar, né, mais exposições mais completas, porque tem muito material aqui, muito complexo de nós aprendermos, amém? Mas nós vemos aqui, né, que Paulo começa com uma expressão, uma passagem que muitas pessoas conhecem, né, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E ele repete, né, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, ou seja, tudo me é permitido, né? Tudo que eu posso fazer, mas nem tudo me é lícito fazer. Não é porque eu posso, é que eu devo fazer. E ele fala, ainda que tudo me seja permitido, eu não vou deixar que nada domine meu coração, nada domine as minhas ações. Ainda que eu possa fazer tal coisa, mas eu não vou deixar a ponto dela me dominar. Ainda que se ela for lícita para mim, ela não pode me dominar. Os meus anseios, as minhas ações, as minhas vontades, eu não serei dominado por nada. E ele vai dar um exemplo, né, que acho que os irmãos conhecem, quando teve um problema ali com a questão dos alimentos, né, os judeus estavam com um problema quando se convertiam ao cristianismo, porque os judeus tinham uma regra, né, de dieta, que podia comer tal alimento não podia, e aí mesmo quando eles se convertiam, eles ainda mantinham, né, essa regra de alimento, eles continuavam com essas raízes do judaísmo. Então Deus vai consertando tudo isso, Deus vai colocando ali em ordem, né, para mostrar que tudo foi Ele que fez, tudo é para a glória dele. Sendo agradecido a Ele por isso, tudo foi purificado e santificado por Ele, e agora tudo é lícito para se alimentar. Ele vai dizer, os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá a ambos. Então, ou seja, tudo no final volta para o pó. Deus vai destruir a ambos no final. Mas ele vai dizer, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então ele dá um exemplo, né, do alimento de uma parte do nosso corpo, que no final isso vai ser destruído. Mas ele diz o corpo como um todo, né, o nosso corpo, ele não foi feito para a imoralidade, assim como o alimento para o estômago. O nosso corpo foi feito para Deus. Ele vai dizer, e o Senhor para o corpo. Ele vai dizer, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, nosso Senhor Jesus, e também nos ressuscitará naquele grande dia. Quer nós já tenhamos partido e esperemos a sua volta, seremos ressuscitados, e todos aqueles que já morreram também
serão, né, para o dia do julgamento final. Nós seremos ressuscitados em um novo corpo. E ele vai dizer: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? E aqui eu creio que nós conhecemos essa passagem, né, onde fala que nós somos corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, tendo ele como cabeça. Cada um exerce a sua função, cada um tem o seu devido lugar, né, mas nenhum é maior ou menor do que o outro. Todos exercem conforme a vontade de Deus. Deus capacitou cada um com diversos dons, com diversos talentos, para agir de maneiras diferentes em lugares diferentes, mas todos são igualmente importantes no corpo de Cristo. Ele vai dizer: vocês não sabem que são o corpo de Cristo? Ele vai dizer: eu vou pegar os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta. Né? E ele vai dizer que de maneira nenhuma ele fará isso. Ele vai dizer: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Então aqui ele, como estava tratando principalmente da questão da imoralidade sexual, que era uma coisa muito visível na igreja de Corinto, na cidade de Corinto como um todo, ele vai dizer: se vocês são o corpo de Cristo, né, eu vou pegar os membros do corpo de Cristo e vou unir ela a uma prostituta, né, de maneira nenhuma. Ele vai dizer: porque se eu estivesse fazendo isso, eu estou cometendo uma imoralidade. Né? Ele vai dizer que aquele que pega o seu corpo e se une a uma prostituta é um corpo com ela. Né? Assim como está escrito, pois serão uma só carne. Né? E aqui eu não vou me estender muito, né? Porque tem muito debate sobre isso. Né? O que é a questão de um só corpo, uma só carne? Né? Mas o que ele basicamente está tentando mostrar é o intercurso sexual, né? A relação sexual. Naquele momento, naquele ato, os dois corpos se tornam um só corpo, se tornam uma só carne. Então ele vai dizer: eu vou pegar o corpo de Cristo e vou unir com uma prostituta, para os dois serem um só corpo? De maneira nenhuma. Ele vai dizer então: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, ou seja, existe algo muito mais sublime, algo muito mais importante, algo muito mais desejável do que você simplesmente ter uma relação carnal, do que você simplesmente ser um corpo, uma só carne com outra pessoa. É a relação espiritual que nós temos com o nosso Senhor. Nós somos um só espírito com Ele. É algo muito superior, algo muito mais sublime nas nossas vidas. Então ele vai dizer: fujam da imoralidade sexual. Ele vai dizer que todos os pecados, os outros pecados que alguém comete, ele comete para fora do corpo, para alguém, para algum lugar, por assim dizer. Mas ele vai dizer que aquela pessoa que peca sexualmente, que ele aflige alguma das regras da lei de Deus em sentido sexual da palavra, ele peca contra o próprio corpo dele. E aí nós sabemos que imoralidade sexual não é só o ato sexual, antes do casamento, por assim dizer. Engloba uma série de coisas. E aquela pessoa que faz qualquer uma dessas coisas, ela peca contra o seu próprio corpo. Ele vai dizer: e por causa disso, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então, ou seja, quando nós cometemos esse tipo de pecado, esse tipo de falha, será que por esse momento nós esquecemos, ou nós nem sabíamos, que o nosso corpo, esse corpo de carne, ele é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em nós. Deus nos deu o Espírito Santo para ser morada, para o corpo ser morada de Deus, ser morada do Espírito Santo. E ele vai dizer: por causa disso, vocês não sabem também que vocês não são de si mesmos? Porque Deus nos deu a vida, Deus nos comprou da morte através do sangue de Cristo. Deus nos deu o Espírito Santo. Nós somos templo dele agora. Nós somos propriedade dele agora. Então será que nós não sabemos que, além de tudo isso, nós não somos mais de nós mesmos? Nós pertencemos a ele agora, somos filhos dele, templo dele, morada dele, instrumentos dele. Será que nós esquecemos disso quando pecamos? Ou será que nós nem sabíamos disso? Ou pior ainda, será que nós fingimos que não sabemos disso para usar como desculpa e pecarmos? Então ele vai continuar dizendo: por causa disso, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, seja como eu disse para os irmãos agora, Deus nos comprou. Deus comprou a nossa alma, Deus redimiu o nosso espírito, mas Deus comprou o nosso corpo também. O nosso corpo é importante, como nós já vimos. Naquele grande dia, o nosso corpo ele vai ser glorificado, assim como o corpo de Jesus Cristo. Então, nosso corpo tem uma importância. Não é só... A gente costuma dizer que nós temos que matar a carne e fortalecer o espírito, mas é matar os desejos da carne, matar a vontade de pecar, matar os desejos pecaminosos. Mas o nosso corpo ele tem importância. Temos que cuidar do nosso corpo. E eu não estou falando só de questão física,
né, nem nada mais, eu acho que os irmãos conseguem me entender. Nós temos que cuidar porque o nosso corpo, ele vai estar refletindo, né, ele vai estar, de uma certa forma, extravasando aquilo que nós vamos ter dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, que nós vimos que é o Espírito Santo. Então só vamos ter dois caminhos. Ou nós vamos extravasar através do nosso corpo externo o Espírito Santo que habita dentro de nós, ou nós vamos extravasar o nosso coração pecaminoso e os nossos desejos. E aí só existem esses dois caminhos. Mas eu creio que, com a graça de Deus e com a sua misericórdia, nós venhamos se dirigir mais a Deus, buscar mais a face de Deus, obedecer mais os mandamentos de Deus, para produzirmos os frutos do seu Santo Espírito. E nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Em tudo que formos fazer, nós temos que buscar a glória de Deus. Como que Deus vai ser glorificado nisso? Será que se eu tomar essa ação X ou essa ação Y, Deus vai ser glorificado? Será que não vai atrapalhar a minha caminhada? Será que eu devo fazer isso? Será que vai ser para a glória de Deus? Ou isso só vai servir como um empecilho na minha caminhada? Ou vai, entre aspas, assim, desonrar o nome de Deus? Então, espero que nós podemos meditar nisso, que nós temos que cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa devocional diária com Deus, cuidar, de buscar a face de Deus, mas não podemos esquecer do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo e ele não é mais nosso, porque Deus o comprou, então devemos honrar e agradar a ele em tudo que nós fizemos, até mesmo com o nosso corpo. Amém? Se possível for, eu gostaria de pedir que você ore comigo agora, agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada um que esteve aqui ouvindo a Tua palavra, buscando a Tua face. Senhor, eu te louvo e te agradeço por o Senhor ter nos comprado por um preço alto, Senhor, que homem nenhum, riqueza do mundo não pode pagar. Eu te agradeço, Senhor, por nos teres escolhido, ter nos abençoado, ter nos redimido, Senhor, ter nos feito, Senhor, templo do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a te agradar, a lhe buscar, a lhe obedecer, ó Deus, para produzir os frutos do Seu Santo Espírito. Tira de nós, Senhor, todo desejo pecaminoso. Livra-nos da tentação, ó Pai. Livra-nos dos maus pensamentos. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossos pecados, os quais nós não conhecemos, não percebemos, ó Pai. Perdoa, Senhor, livra-nos do pecado intencional. Guarda-nos tão somente debaixo da Tua poderosa mão, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Nós lhe pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.